A Associação de Caçadores, ela é notificada por essa estranha dungeon de nível C, né? Que tanto o principal como o Jinho saíram vivos, né? Depois de derrotar o chefe. Por quê? Porque isso é muito estranho. Eles simplesmente são os mais fracos. Era pra eles terem morrido, né? A lógica, pelo menos, é essa. O problema mesmo foi a morte aí de Hwan Dan-suk. Eu não sei se eu tô falando certo, tá? Porque é nome coreano. Mas, pelo que parece, ele é irmão de um cara super famoso. Mas não dá muitos detalhes ainda de quem é esse irmão. Quando chega em casa, né, o Sun Jin-woo, ele traz aí frango frito, algo bem de Coreia do Sul, né? E a irmãzinha fica super feliz, oba! E aí, né, enquanto eles estão ali comendo frango frito, ela pergunta, e aí, como é que foi essa dungeon aí que você enfrentou? E aí ele lembra, né, dos traidores, e como ele não pode revelar o que aconteceu pra irmãzinha, né, ele só concorda falando que não, os caras eram realmente fortes, né, ele não teve que fazer nada, e ainda bem que não aconteceu nada de grave com ele. E aí ele começa a refletir, né, que ele matou pessoas. Não foi aí uma batalha de caçador contra monstros, né? Foram caçadores versus caçadores. E aí ele começa a pensar, cara, como é fácil você tirar a vida de outra pessoa, né? Mas ele fica meio que sentido, porque tem um peso por trás. Só que ele pensa assim, se é pra proteger minha família, eu faria a mesma coisa de novo. E além de comer frango frito, ele tá bebendo, né? Só que, pelo que parece, graças ao sistema, ele não fica bêbado, mesmo tomando bastante aí cerveja. Pesquisando, ele descobre que isso é efeito de uma recompensa. Ele ganha saúde e longevidade, e muito provavelmente é graças a isso que ele regenerou a perna dele. Depois que eles terminam esse lanchinho, né, o Jin-woo, ele vai aí dormir, mas a irmã acorda ele. Irmãozinho, tem alguém aqui no telefone. E ele fala que é o tal de Jin-ho. E aí ele vai se encontrar aí com o Jin-ho, né, o coleguinha dele, e a irmãzinha murmura assim pra ele, eu não vou cuidar de você quando eu for médica, porque você acabou de se embebedar, devia estar dormindo, e você vai encontrar um amigo depois disso, não faz sentido, né, ela tava preocupada com o irmão. Só que ela não sabe que ele não tem capacidade de se embebedar, né, que ele tá bem. E aí, chegando lá, ele conversa com o Jin-ho que tem uma proposta. Ele explica, né, que ele quer a licença para ser mestre de guilda, só que para isso acontecer, ele precisa de experiência, né? E ele tem um nível fraco. Então ele teria que participar de 20 dungeons, só que ele não pode fazer isso sozinho. Ele comenta que ele tem conhecimento técnico para aplicar a prova de mestre de guilda, né? Só que ele queria a ajuda do nosso principal. E ele explica que o pai dele está procurando um caçador de nível S, né, para colocar como mestre. O irmão dele ficaria como vice-comandante e que ele vai ficar responsável de administrar, né, a guilda como se fosse uma empresa. Eu achei a proposta excelente, porque pensa, o nosso principal ele não pode sair revelando que ele upa de nível assim, porque é algo muito raro, um tal do segundo despertar. E a gente nem sabe se é isso mesmo, porque tem um sistema, tem uma tela por trás. Ou seja, ele queria manter segredo sobre essa questão dele ser mais forte do que o ranking que ele foi colocado. Só que tem um diferencial. Quando a guilda for administrada como uma empresa, eles vão ter que prestar contas dos serviços prestados. Porque antes tudo que acontecia na dungeon ficava na dungeon. Agora não, agora eles prestam contas, né? Então assim, não é só a questão do lucro, porque o povo vai falar: "Ah, porque é um mundo capitalista, tem lucro". Sim, tem lucro. Só que além disso, ele vai estar seguro, porque ele vai ter que prestar contas do serviço, ele e todos os outros que forem contratados, e ele conseguiria manter aí o segredinho dele. Só que tem um problema. Todos os caçadores de Rank S, eles não estão disponíveis para entrar numa nova guilda. Todos eles já estão ali num cargo de liderança, de destaque. Então, mesmo que alguém tente aí, olha, vem aqui para minha empresa, eles já têm um contrato. Além disso, eles podem acabar tendo um problema, ou seja, de virar um alvo, né, dessas guildas. É óbvio que ele recusa ali de primeira, né? Mas ele tenta convencer, mostrando como vai ser o prédio da empresa. E pelo visto, essa guilda que ele vai formar e vai administrar como uma empresa vai ser algo de magnata, né? Porque o Jin fica, nossa, o cara tem grana mesmo, né? Mas aí ele começa a pensar, cara, eu posso upar de nível, isso significa que eu posso um dia ultrapassar o Rank S. E de repente a gente tem um corte justamente pro cara que está buscando o Sun Jin-woo, que é o irmão do falecido, né? Daquele traidorzinho. Ou seja, ele quer vingança a todo custo. Mas não é só o principal que está em apuros, ele também vai atrás do Jin-ho. Ou seja, os dois estão sendo caçados e nem sabem ainda. E aí o Sun Jin-woo ele vai pensar nessa proposta, né? E ele vai se exercitar com a irmã dele. E aí ele resolve perguntar, né, qual que é a opinião dela. Olha, o que você faria com tanto assim de dinheiro? Ela fala assim, eu faria uma faculdade, eu pagaria o tratamento da nossa mãe e o resto eu ia guardar. Olha só,
Eu queria uma irmã assim, gente, mó bonitinhos os dois, né? E aí a irmã não consegue acompanhar os passos dele, né? E ele segue se exercitando sozinho. E aí ele percebe que ele ultrapassa, né, o limite que seria de 100 e continua contabilizando. Assim, interessante. Aí ele continua e contabiliza até o dobro, ou seja, contabiliza até 200. Só que para por aí, mas eles recebem aí umas caixinhas de recompensa. E aí ele recebe uma nova chave. E essa chave, uma das recompensas, é justamente o Elixir da Vida, um Elixir que cura qualquer tipo de doença. Ou seja, ele precisa da grana e agora ele precisa desse Elixir da Vida. Então, antes de voltar a falar, né, com um coleguinha, ele entra nessa nova dungeon e ele dá de cara com o quê? Com os Cerberus. E tem uma cena de luta, né, entre ele e os Cerberus, a animação tá perfeita, né? E a gente vê que ele apanha muito. Ou seja, essa dungeon é difícil até pro nível que ele tá mesmo upando. E ele até tenta fugir, mas ele perde a perda de teletransporte. Ele fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí ele lembra daquilo que parecia ser um veneno que ele recebeu de recompensa, que ele guardou para mais tarde. Ele fala, é isso que eu vou fazer. Aí ele toma aquele frasco, né? E ele acaba revidando e ele consegue virar a luta, né? Ele consegue derrotar os Cerberus e com isso ele upa. E quando ele upa, ele se cura aí de todos os ferimentos. Só que ele percebe que não dá para continuar mais, né? Ele tem que voltar porque ele vê que o nível do que tá dentro daquele castelo, dessa dungeon, tá muito distante, ou seja, ele precisa treinar mais. Então ele resolve partir, mas ele promete para si mesmo que ele vai voltar porque ele precisa do Elixir da Vida. E uma das recompensas foi justamente ele conseguir a receita, ou seja, como faz esse Elixir. Só que é óbvio que tá nesse castelo, ou seja, ele vai ter que voltar ali de qualquer jeito. No episódio 8, né, o nosso principal vai falar com o Jinho e ele fala, eu aceito a sua proposta, só que tem uma condição. Só nós dois vamos entrar nas dungeons, porque eles precisam completar 20. Como eles já participaram de uma juntos, falta 19. Então ele fala, eu tenho que manter meu segredo. Então você vai entrar comigo, porque você sabe que eu sou mais forte, né? Você vai conseguir aí o restante, né, para completar o time de 8. Só que só nós vamos entrar, só nós vamos derrotar o boss, tá bom? E você vai farmar, vai pegar os minérios, enfim, vai ajudar. E é óbvio que o Jinho aceita, né? E aí a gente vê aquela loira, né, de Rank S, que ela foi abordada, inclusive, por um dos funcionários do pai do Jinho. E aí a gente vê que o pai do Jinho, ele é um cara muito ambicioso. Obviamente, empresário, né? Na visão do pai do Jinho, as guildas, elas não passam de um monopólio estatal. Então, ele acha que tem que acabar com esse monopólio, que ele tem que privatizar, ou seja, tem que ter a autorização de criar uma guilda que não seja do Estado, ou seja, seja particular, para ele gerir como uma empresa e começar a ter lucro também. Então você vê o peso que tem nas costas do filho. Mas ele tá no caminho, né? Porque tem o nosso principal que vai ajudá-lo, né, nessa trajetória. E aí tem um corte, mostra que o principal, né, ele tá cumprindo as missões diárias e ele também tá preocupado, ele precisa de dinheiro, dinheiro rápido, né? E ele recebe uma mensagem da associação e ele aceita, né? Porque dinheiro é dinheiro. E sabe aquele personagem que perdeu o braço naquela dungeon dupla junto do principal? Pois é, ele luta Kendo e ele recebeu o mesmo convite, ou seja, eles vão se encontrar no mesmo grupo da dungeon que ele foi contratado. E mostra que o restante dos sobreviventes também receberam o mesmo convite. E aí corta aí para uma discussão entre dois ruivos. No caso, aquele grandalhão que apareceu na entrevista, né? Ele fala, essa entrevista não era para mim, era para você, né? Por que você não apareceu lá? Por que você joga essas coisas em cima de mim? E o ruivo de óculos, ele explica, né? Que o pai do Jinho, ele tá construindo uma nova guilda, só que o grandalhão já sabe disso, ou seja, não é disso que você quer falar comigo. Fala logo o que você quer. E aí tem um corte, dessa vez pra Jory. Por quê? Porque dessa vez ela decidiu participar de mais uma dungeon. Por quê? Porque ela quer ver se ela segue ou se ela desiste. Só que ela não quer simplesmente desistir sem tentar. Então ela pensa, eu vou tentar uma última vez. E aí volta para os ruivos, né? Só que não mostra a conversa que eles tiveram depois, né? O grandalhão, ele sai. E aí ele cruza ali no corredor com aquela loira, que ela vai até o de óculos e fala, olha, o cara me abordou, ele queria que eu fosse pra guilda dele e tal, só que eu recusei. E aí a gente percebe que a conversa dos ruivos muito provavelmente foi sobre a ilha Jeju, né? Por quê? Porque aconteceu um desastre lá, algo muito grave. E aquela ilha, ela é isolada. E o ruivo, ele tá pensando em ir lá. Por quê? Porque ele quer voltar e terminar o serviço. Depois, sabe aquele personagem de cabelo roxo, com uma cara meio sinistra? Que inclusive apareceu lá com o loiro da associação para medir a quantidade de mana do Sanjin-woo, né? Pra ver se ele teve um segundo despertar? Pois é.
Dessa vez mostra uma cena dele conversando com um senhor. Esse senhor estava contratando ele para alguma coisa, né? Alguma coisa bem maligna, no caso, matar pessoas. Pula pro nosso principal, o Sun Jin-woo, né, que ele tá saindo para trabalhar. A irmãzinha tá feliz que ele não tá mais voltando machucado, né? Ou seja, vai lá, vai trabalhar mesmo, volta, mas volta em segurança. Chegando no local, aquela surpresa. Todos aqueles sobreviventes da dungeon foram reunidos, né? Justamente os que deixaram ele para trás, ou seja, tá um clima péssimo. Só a Jo-hee tá feliz de encontrar o Sun Jin-woo porque ela é apaixonada por ele. Só que eles não foram os únicos chamados para essa dungeon, né? Tem 3 delinquentes que chegam no local. E aí a gente vê que eles tiram as algemas deles, né? Porque eles vão participar dessa dungeon. Eles explicam: caraca, vocês colocaram mais 3 para participar, por quê? Né? A gente vai trabalhar ao lado de criminoso. E aí a funcionária explica: olha, eles estão aqui, mas eles estão aqui para reduzir a pena deles. Então eles não vão dar trabalho. Além disso, o cara de cabelo roxo, ele tá responsável pela segurança de vocês, tá? Então fiquem tranquilos. E a gente vê que os caras estão olhando pra Jo-hee com um certo olhar. Tem uma gatinha no grupo, né? Justo vindo de delinquentes, né? E o Sun Jin-woo, ele fala: Jo-hee, é melhor você ficar fora dessa dungeon. Só que ela fala: não, eu vou nessa dungeon junto de vocês. O de cabelo roxo, ele chega, né, pra eles e fala: ó, fiquem tranquilos que eles estão sob minha responsabilidade, né? Então, quem que vai ser o líder? E aí, o cara que não tem o braço, ele fala: gente, você se importa que se eu for o líder mais uma vez? E eles falam: faz o que você quiser. E eles aceitam, né? E mais uma vez esse carinha vai ser o líder, vai guiar eles nessa dungeon, né? E a gente sabe que vai dar muito errado, porque tem delinquente no meio. Esse cara de cabelo roxo que não tem uma cara nada agradável, ou seja, se a outra foi cheia de traidores, agora vai ser uma carnificina. Pelo menos é o que eu espero. Aproveita, não esquece do like, confere se você está inscrito no canal e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye!